para o nosso programa de mestrado de professores, Profimate, e também para a formação de professores do nosso curso de licenciatura. É porque quando a gente fala de licenciatura e matérias pedagógicas, a gente fala assim, são teorias educacionais. Assim como a gente fica com dúvida, como é que a gente aplica essas teorias da matemática na sala de aula? Quando na sala de aula você ensina, né, o conteúdo da escola, no nível escolar, e nós pensamos na matemática, teoria matemática, como se transpõe, a gente fica na dúvida. Teorias educacionais, o que significa isso para a formação do professor? Então, eu faço pesquisa, o professor Roberto faz, o professor Pedro, nós somos do programa de ensino de ciências exatas e nós trabalhamos duro para dar a melhor formação para os nossos alunos, tanto de graduação como de pós-graduação. E hoje eu tenho a satisfação de ter conosco duas visitantes que fazem o mesmo tipo de pesquisa que eu faço, que é a Lesson Study. Essa palavra Lesson Study vocês vão ouvir bastante ainda, inclusive na mídia, porque está sendo falado como uma das, não a metodologia, mas uma das metodologias que ajuda a formação de professores, principalmente nos países em desenvolvimento e também nos países desenvolvidos para dar conta das demandas do currículo atual, do século XXI. Então, eu tenho a satisfação de apresentar a professora Maria Alice Ferreira de Souza, ela é doutora em Psicologia de Educação e Matemática de Formação. Professora Júlia Robel, ela é doutora em Matemática Aplicada pelo IMPA, ela pelo Unicamp, e são minhas colegas que estamos batalhando para botar um projeto, fazendo pesquisa, aprender essa metodologia. E hoje está conosco para compartilhar um pouquinho da experiência deles na Espírito Santo, Universidade Federal do Espírito Santo, a professora Júlia, e Instituto Federal do Espírito Santo, Centro de Referência em Formação e Educação à Distância, da professora Maria Alice. Muito obrigada pela presença de vocês. Ok. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês e espero que a gente atinja as expectativas nessa nossa conversa, que eu espero que seja mais informal do que propriamente formal. Como o professor Eurico mencionou, nós trabalhamos com a matemática dura, sim, também, mas também achamos importante outras coisas que compõem a sala de aula, e não só a matemática pura, certo? Vamos então conversar um pouquinho sobre isso. Temos aqui, logo nesse primeiro slide, algumas imagens de, aqui, um momento de reunião do nosso grupo, montando aulas para essa professora aqui, que iria ministrar no ensino básico do 6º ano. Aqui um momento pós-aula, aqui durante a aula que ela ministrou. Isso aqui são imagens da internet, de planejamento no Japão. Aqui os professores observadores, enfim, atuando no Japão. E aqui um momento de verificação da aprendizagem dessa professora aqui. Então, é mais ou menos sobre isso que vamos conversar. Bom, muitas formações que priorizam muito mais a matemática, elas se preocupam muito com o quê? E pouco, muito pouco, e às vezes quase nunca com o como essa matemática é ensinada. Por outro lado, temos também formações que priorizam muito o ensino, e aí se preocupam pouco com o quê e muito com o como. Nenhum dos dois lados, na nossa maneira de ver, atingem bem os seus objetivos. O ideal é que haja um equilíbrio entre esse o quê e esse como. O que acontece com formações que exageram no quê? Normalmente tem um excesso de formalismos, pouca diversidade de modos de ver o mesmo objeto e desconhecimento de variáveis cognitivas que interferem na aprendizagem. Por exemplo, variáveis como modelos mentais, representações mentais, atitudes, enfim, tudo isso interfere na sala de aula porque são seres humanos que estão ali. E uma coisa que
muita gente pensa que a resolução de problemas é uma variável da matemática. Não é. A resolução de problemas é uma variável da psicologia. Então, é lá que a gente precisa buscar certos apoios para compreendermos o que fazer em sala de aula, como fazer essas coisas em sala de aula. Sim, vamos lá. O exagero no que, em detrimento do como, passa por diversas discussões. Por exemplo, a matemática acadêmica versus a matemática escolar. Em geral, tem-se a matemática acadêmica num grau superior à matemática escolar. E essas coisas são coisas diferenciadas e que precisam ter uma sintonia maior. Bem, os professores do ensino básico, eles sabem dividir, mas não sabem ensinar a dividir. Por quê? Você precisa saber a matemática, sem dúvida que você precisa. Mas se você é um professor, você precisa saber ensinar aquilo ali. E isso é diferente de se apropriar de uma matemática que é para você. Você precisa saber ensinar. E no momento em que você ensina, você tem uma grande diversidade de mentes na sua frente. Mentes que pensam diferente, que fazem diferente, que se estruturam diferente, que se autorregulam diferente. E uma experiência muito interessante, já de resultados de pesquisas que a gente vem desenvolvendo, o professor que tem uma tendência a ter uma mente um pouco mais proposicional, por exemplo, a linguagem matemática, a linguagem materna, todas essas são meios mais proposicionais. Em detrimento de algo mais analítico, mais pictórico, se o seu aluno tem uma tendência em sintonia com a sua, ele adora a sua aula. E aquele que não tem muita sintonia com o que você faz, com o modo como você conduz, ele passa a dizer que não gosta da sua aula, não gosta de você, enfim. Não é isso, não é um gostar, não é uma coisa pessoal. Apesar de a gente contar com outras variáveis, sem dúvida. Mas ele não tem sintonia com o que você faz. Então, o professor, ele não pode se dar ao luxo de só abordar como ele entende. Ele precisa ampliar esse modo de olhar para o mesmo objeto matemático e então contemplar ali diferentes mentes. Isso tem vantagens, a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente quando a gente falar do Lesson Study. Júlia, quer falar um pouquinho da experiência? Algumas coisas que a gente vê na sala de aula, todas essas coisas que eu vou dizer aconteceram em sala de aula da licenciatura, formação de professores, formação inicial e formação continuada de professores. Então, quando eu priorizo a matemática, só o que fazer, em detrimento do como fazer, eu, por exemplo, posso falar de critérios de visibilidade, mas usar para explicar critérios de visibilidade as classes de equivalência. Então, eu vou falar em divisão módulo 4, divisão módulo 7. Isso está correto? Isso está correto. Mas isso não está de acordo com o ensino básico. Não é uma linguagem apropriada ou uma maneira de se falar isso no ensino básico. Isso não quer dizer, então, que o ensino básico deve ser facilitado ou simplificado ou que ele é hierarquicamente inferior ao ensino na universidade. Ele tem outros objetivos e, portanto, uma outra maneira de ser feito. Coisas que acontecem no ensino básico e que os alunos às vezes passam a graduação inteira e não sabem responder. Como é que a gente constrói as exponenciais? 2 elevado a n, eu multiplico 2n vezes. Pego esse expoente e coloco o negativo. Isso tem um significado. Pego esse expoente, coloco uma fração. Ainda tem um significado. E quando esse expoente não é um número racional? O que acontece? Por que eu posso fazer isso? Qual o sentido matemático disso? Então, é uma coisa que a gente fala na escola básica, é uma coisa que a gente fala nas graduações, mas que
Como que eu vou trazer isso para os alunos? Muitas vezes a gente não sabe. Por que menos vezes menos dá mais? Também muitas vezes a gente não sabe. Por que a área do retângulo é base vezes altura? Ah, porque eu sei fazer uma integral de uma função, y igual a 4, integro entre A e B, e a integral, né, eu sei calcular. Mas como é que eu vou dizer para o aluno de onde vem, qual o sentido da forma da área do retângulo ser base vezes altura? Então, além da gente dizer que, né, defender, a gente não, mas apoiar a ideia de que a matemática acadêmica ela não é e não pode ser hierarquicamente superior à matemática escolar, a gente sofre ainda de um outro fenômeno que o Felix Klein chamou de dupla descontinuidade do ensino. Então, tem coisas que eu não posso ensinar na escola básica porque são muito difíceis para esse nível, a gente vai ver na universidade. Mas quando a gente chega na universidade, aquilo é muito básico e vocês já aprenderam na escola. Então, não preciso falar disso. Então, essas são uma série de coisas que, em teoria, são simples, são da escola básica, mas que a gente não vê em lugar nenhum. E, portanto, como que o professor aborda essas questões na sala de aula? Essa entre tantas outras, né? A gente trouxe alguns exemplos. Ok. Bem, por outro lado, formações que supervalorizam o como, ou seja, aquela prática, elas têm problemas também. Por exemplo, o tempo de aula consumido com a construção de materiais e não com o desenvolvimento do pensamento matemático. A gente vê por aí professores, vamos trabalhar com Tangram, ótimo, então pega a cartolina, tesoura, vamos trabalhar com Tangram. E aí o aluno gasta ali meia hora, 40 minutos, cortando cartolina, etc. e tal. Muito bem, isso é uma habilidade interessante, mas não para o momento de uma aula de matemática. Ali a gente tem que estar com Tangram na mão, com o seu material concreto, seja lá o que for que tenha sido estudado como material para a aula, e efetivamente gastarmos o tempo de aula com o desenvolvimento do pensamento matemático. O jogo como recreação e não como estratégia didática. Mas isso daí interfere na motivação. Ótimo, mas onde é que fica o pensamento matemático? O desenvolvimento do pensamento matemático? É uma aula para desenvolver motivação ou é uma aula para desenvolver algum conteúdo matemático, para se discutir algum conceito, enfim. Professores com desempenho médio menor que alunos na Prova Brasil do 5º ano. Tivemos uma pesquisa e ficamos muito curiosas, porque nós temos uma colega da universidade que dá aula para algumas formações que supervalorizam o como em detrimento do o quê. Então, nós pegamos questões da Prova Brasil de 5º ano e aplicamos a esses professores. O desempenho deles foi pior do que o dos alunos de 5º ano. Então, vejam que os extremos, todos os dois extremos, apresentam problemas. Por exemplo, vejam o que a gente encontrou numa prova. A professora pedia que o aluno representasse um terço na famosa barra de chocolates. O aluno pintou a partezinha do meio e ela deu errado. Falta o que ali? Falta matemática, falta discussão matemática. Vejam, por exemplo, o que aconteceu aqui. Opa, acho que parou de funcionar. Bom, isso é uma provinha que eu vou ter que chegar perto para ler. Não, aqui eu não vou conseguir ler. Ele fala assim, tínhamos que 6 pessoas iam ser vacinadas, 2 não se vacinaram. Então, quantas pessoas foram vacinadas? E o aluno colocou 2 mais 4, armou a conta, 2 mais 4, 6. E colocou como resposta 2. Ela deu errado. A questão tinha que fazer 6 menos 4 igual a 2. Exato. É o objetivo da professora. E aí ela disse que ele errou porque ele tinha que ter feito uma subtração. Então, o que faltou aí? Faltou discussão matemática. Tem uma figurinha linda ali que não ajuda em nada no pensamento matemático, que é decorativo. Aliás, a gente vê muito disso nos livros didáticos.
discute esse tipo de coisa com os alunos, fica bonitinho, fica prazeroso. Não é que não possa ter, pode ter, mas não é aquilo que está contribuindo para qualquer pensamento matemático, não é? Bom, e aí nós temos aqui, fizemos um lesson study de um problema cuja resolução não era imediata e era mais ou menos assim. Talvez vocês conheçam porque é um problema bem clássico, né? Você tem uma xícara de leite e você tem um copo de leite e uma xícara de café. Você mergulha uma colher no leite e deposita na xícara de café. Depois você, dessa mistura, colhe mais uma colher dessa mistura e devolve para o copo de leite. Onde tem mais café, onde tem mais leite? Era esse o problema. E o problema dizia que o copo era 6 vezes maior do que a xícara, tinham coisas desse tipo. E foi um problema, esse problema foi aplicado para professores de matemática formados, todos em sala de aula, certo? E o que temos aqui? Professores dando soluções discretas para um problema que era contínuo. Mas, apesar disso daqui, foi isso daqui que fez com que os professores compreendessem o que de fato estava acontecendo naquele problema. Veja aqui, isso aqui foi de um aluno, logo na rodada da aplicação da aula que nós havíamos planejado. Isso daqui foi uma solução particular. Eles atribuíram valores para poder solucionar o problema. Aqui nós temos já a coisa feita de uma maneira geral, não importando o tamanho de copo, que também não interferia na solução do problema. Aqui foi uma solução pictórica e aqui outra, trabalhando pelos extremos. E se todo o conteúdo fosse transposto, e todo o conteúdo voltasse? Por que esse slide está aí? Porque a gente precisa entender como as pessoas pensam. Se você é uma pessoa mais algébrica e menos geômetra, isso é uma questão de estímulos. É igualzinho ir para a academia, trabalhar os seus músculos. Você precisa estimular, são lados, hemisférios diferentes que precisam ser estimulados. Então, você gosta mais da álgebra. Por que você não gosta da geometria? Porque você não foi estimulado. Você não pode gostar de alguma coisa que você desconheça ou que você não tenha sido estimulado. E o contrário também. Outra coisa. Qual é o problema de se iniciar entendendo um problema por desenhos, por esquemas, por tabelas? Nenhum problema, e a gente precisa valorizar isso. Inclusive, Alice, aquele segundo desenho do copo e da xícara foi o desenho de um aluno do 6º ano, do 7º ano. Foi a solução de um aluno do 7º ano. Foi dentro de sala de aula. Esse daqui representou assim, esse daqui representou assim. Ou seja, modos diferentes de se comunicar. De comunicar modos de se pensar matemática. São tão válidos quanto a linguagem matemática. E eu não estou desprezando a linguagem matemática. Nós precisamos dela para nos comunicarmos em matemática, sim. Mas na hora de se compreender, na hora de se traçar um plano de ação, vale qualquer uma desses modos de ver o mesmo objeto. E não só isso. Essas coisas não podem ser entendidas de modo isolado. A gente precisa conectá-las. Então, essas setinhas aqui é para a gente se lembrar que isso daqui tem a ver com isso, tem a ver com isso, tem a ver com isso, com tudo isso aqui. E conectar esses diferentes modos de pensar, isso não é trivial, não é simples. Você precisa exercitar também a maneira como você pode, você precisa planejar como você vai fazer isso com seus alunos. Isso não vai cair do céu, isso não vai ser simples, mas é preciso tentar, errar, perceber o seu erro, discutir o seu erro com os colegas e seguir em frente. Bem,
E o Lesson Study, então, se apresenta como uma alternativa sobre o que com o como. Eu não estou dizendo que o Lesson Study é a solução para todos os nossos problemas. Nós estamos desprezando aqui nessa nossa conversa variáveis que interferem, sem sombra de dúvida, na nossa sala de aula, econômicas, sociais, etc. Mas como uma alternativa para a gente elaborar e executar aulas que tenham maior chance de atingimento dos nossos alunos, das mentes dos nossos alunos. Bem, e aí eu só coloquei uma figurinha, porque acho que as figurinhas ajudam bastante, né? A ideia... Opa, deixa eu voltar. A ideia aqui é de que a gente tem uma série de coisas a serem discutidas. É como se fossem portas fechadas. Então, ensinar para quem, para quê, com quem, o que nós temos que ensinar, qual é o currículo, como isso se conecta com outras disciplinas, com outras coisas, enfim. E aí pensamos que muito do que a gente vem abrindo essas portinhas aí, por exemplo, associando a psicologia cognitiva, associando resultados de pesquisas científicas na área principalmente de educação matemática, ao Lesson Study. E essas coisas têm funcionado bem. E aí vamos falar um pouquinho do Lesson Study e do que nós temos feito nesses últimos, principalmente, 3 anos. Bem, essa é uma figurinha que logo que a gente teve contato com a Lesson Study, eles falam muito em ciclo do planejamento, da execução e da reflexão. E no nosso grupo nós discutimos isso, mas quando você replaneja uma aula, você está num nível de maturidade superior a quando você iniciou. Quando você iniciou, você tinha muito pouco, ou o que se tinha. No replanejamento, você teve uma experiência de aplicação dessa aula, você teve um feedback dos seus alunos, dos próprios professores observadores, e com isso, você está num replanejamento, numa reexecução, num nível superior de maturidade. Então, a gente não vê como um ciclo, mas como uma espiral. A ideia é que, então, etapas básicas de um Lesson Study deem conta de um planejamento de aula, depois desse planejamento haja uma execução dessa aula e depois uma reflexão sobre a aula executada com base no planejamento, e isso numa primeira rodada, vamos dizer assim. E aí então, se nessa reflexão de aula sentirmos necessidade de que de repente tem alguma coisa que precisa ser ajustada, a aula não ficou boa, não atingiu os objetivos, podemos melhorar o uso do material, podemos inserir um novo material, sei lá, precisamos refazer essa aula, talvez com outro público a gente precisa pensar em novos ingredientes, que, sendo outra escola, outra turma, outro cenário, outras coisas precisam ser levadas em conta. Então aí a gente roda essa espiral de novo nessa proposta de replanejamento, reexecução, nova observação. Replanejamento, reexecução e uma nova avaliação, uma nova reflexão. Isso. Está faltando o número 3 ali, que é é verdade. A reflexão. Eu acho que ficou apagadinho ali atrás. Enfim, temos o Bancho, e o Bancho se caracteriza pela produção de conhecimento dos alunos estarem ali disponível por todo o momento da aula, todos têm que ter acesso àquilo. Temos o NERIAG, que se configura após a discussão dos alunos numa síntese do que se conclui daquela aula. Então, você viu aqueles diferentes modos de pensar. Então, você entendeu o pictórico, você viu o mais proposicional, você entendeu a solução genérica, você entendeu, você partiu da particular para a genérica, você consegue sair da particular e chegar na genérica? Que elementos você
trata como um dado do problema ou como não dado, como sendo não dado do problema. Por exemplo, 6 vezes o tamanho, o copo ser 6 vezes maior do que a xícara, isso não tinha... E se fosse N vezes, a gente provocava, né? E se fossem 8 vezes, fazia diferença? 2 vezes? Aí começava a pensar. Isso também é uma etapa do Lesson Study. Temos o estudo do material. Nem sempre é viável a gente trabalhar com material concreto. Muitas vezes, nossa, aulas muito boas são dadas na lousa. E foi o suficiente, mas houve um planejamento para aquilo. O estudo do currículo é muito importante. Semana passada estávamos discutindo num grupo de professores, montando uma Lesson Study sobre volume. E um dos professores falou, queria partir, uma das estratégias era partir da área para chegar no volume. E aí um outro professor falou assim, mas olha, tem escolas que estão trabalhando volume antes da área. Então veja como é importante você saber a trajetória, a bagagem, os resíduos que aquele aluno traz para você implementar naquela sala de aula. A aula era sobre desenvolvimento do conceito de volume e você não pode, então, partir de área se ele não sabe ainda o que é a área. Então você precisa fazer um estudo do currículo e não só isso, não é só do passado, é do futuro. Como o que você está fazendo vai ter impactos no próprio currículo da matemática e de outras disciplinas que vão usar essa matemática. Problematização. O Lesson Study, ele valoriza você criar um cenário, você criar uma atmosfera que problematize aquilo. Isso é extremamente importante, isso também não é trivial. Nós temos alunos com diferentes experiências, por exemplo, alunos rurais, alunos urbanos, alunos que são de comunidades pesqueiras, e levantar isso e fazer disso seu aliado para uma problematização. Temos o Hatsumon, que é seguir por questionamentos. Falei certo, Yuriko? Eu ainda tenho que aprender essas palavrinhas. O Hatsumon é você guiar o seu aluno, a sua turma, enfim, por questionamentos. E isso, a psicologia me diz o seguinte, quando você faz determinadas perguntas para o seu aluno, você não está ajudando, pelo contrário, você está bloqueando o raciocínio dele. Por exemplo, quando você pergunta para o seu aluno assim, o que você entendeu? Quando eu faço essa pergunta, você faz uma busca mental, o que ela quer saber? O que ela quer que eu responda? O que ele entendeu? O que ela quer saber? É sobre isso? É sobre aquilo? Enfim, você vai responder com aquilo que você acha que eu queira ouvir ou que você acha que seja o correto. Bom, perguntar para o aluno assim, como é que você resolve isso? Isso não ajuda em nada, pelo contrário. Cria uma ansiedade nele, porque ele não sabe resolver aquilo. Cria uma ansiedade nele que, por sua vez, pode gerar um bloqueio cognitivo. Isso já está mais do que provado. Mas então, que perguntas a gente deve fazer? Quais são as melhores perguntas? O que o problema está te dizendo? O que é um dado aí para você? Onde se quer chegar? Essas coisas a gente não pode perder de vista. Perguntas objetivas sobre o problema. E aí sim, você vai questionando. Uma prática muito comum que nós temos visto entre os professores é ele fazer a pergunta e ele mesmo respondê-las. Ele tem uma ansiedade de que o meu aluno está entendendo. Você entendeu assim, assim? Pois é, isso assim, assim, assim. Ele mesmo responde. Você não está contribuindo com nada nesse sentido. Você tem que provocá-lo, estimulá-lo. A resposta é dele. Ok? E temos o Knowledgeable Order, que é uma figura muito interessante no Japão. É alguém que domina muita matemática,
e alguém que domina muita prática de ensino. E até onde eu dominei dos artigos que li, ele é uma pessoa que normalmente participa da aplicação da aula e se reúne com os professores, né, o professor que executou e os professores observadores, para então enriquecer e criticar e falar aquilo não estava bom, isso aqui estava bom, faz assim, faz assado, enfim. Os artigos dizem que eles também, muitas vezes, participam do planejamento e seguem com o desenvolvimento do planejamento, da execução e da reflexão. Mas o comum é eles participarem da execução e sentarem com os professores, se reunirem e realizarem uma reflexão sobre aquela aula. Dificilmente a gente tem isso aqui no Brasil, eu nunca vi, mas seria muito bom. E lá, vejam como os impactos culturais tornam a coisa muito mais difícil, ou a necessidade de compreendermos o que é feito e tentarmos fazer com a nossa identidade, com os problemas que temos, que são diferentes dos deles, com os modus operandi nossos, que são diferentes dos deles, enfim. Mas vejam que lá, pedagogos, o ministro da Educação vai junto, senta junto com os professores, ou seja, participa do dia a dia da escola. E sente, ele está com a caneta na mão e as coisas são facilitadas nesse sentido. Então não há um distanciamento daquele que pensa a educação, daqueles que fazem a educação. Eles estão mais próximos. E nós não temos isso. Bem, tudo que eu vejo em Lesson Study passa pela colaboração. Essa é uma palavra extremamente importante e que não é fácil de praticar. A colaboração, ela não tem nada a ver com divisão de tarefas. É muito comum nas nossas salas de aula, nos nossos fazeres educacionais, a gente fala assim, vamos nos dividir em grupos. Aí os grupos falam assim, você faz isso, você faz isso, você faz isso. Isso não tem nada a ver com colaboração. Isso tem a ver com divisão de tarefas e é uma colcha de retalhos danada e acaba que você domina aquele pedacinho daquele grande projeto, enfim, que ficou sob sua responsabilidade. Em grupos colaborativos, os membros se apoiam visando atingir objetivos comuns, negociados pelo coletivo, estabelecendo relações que tendem à não hierarquização, liderança compartilhada, confiança mútua e corresponsabilidade pela condução das ações. Apesar de ser uma pessoa, um professor, a ministrar aquela aula, o planejamento foi coletivo. Então, a opção por aquele estudo do material, aquele material eleito, o currículo que foi estudado, enfim, o planejamento foi coletivo, a execução não foi, mas as responsabilidades são de todos, certo? E é assim que precisa ser entendido. Colaboração também tem diferenças quanto à cooperação, certo? Na cooperação, nós não temos, algumas vezes, objetivos comuns, algumas vezes não são negociadas, enfim, a colaboração é algo muito maior e que é muito difícil de se trabalhar porque você está ali como uma pessoa que está formando professores. Você não pode se sentir hierarquicamente superior àqueles. Você está fazendo junto com aqueles. Até porque você tem uma experiência da academia. Ele tem uma experiência escolar. As experiências são diferentes. Você vai aprender com aquele professor que está na frente de uma sala de aula de 6º ano, de 7º ano, do ensino médio, enfim. E ele vai aprender com você. E isso já está sendo feito com alguns professores de modo isolado, de modo até tímido, mas está sendo feito. Temos notícias de um professor da UFRJ que
Qual é a disciplina mesmo, Júlia? Acho que é aritmética, sei, né? É uma disciplina de prática de ensino, que não tem esse nome, mas ela tem essa proposta. E eles conseguiram colocar no próprio PPC do curso, PPC, tudo bem? Sabe o que é PPC? Proposta pedagógica do curso. As diretrizes pedagógicas do curso, onde tem as emendas, as disciplinas, onde se diz o que o curso se propõe. Então está escrito nas diretrizes do curso, no FRJ, da licenciatura em matemática da FRJ, que pelo menos essa prática de ensino, mas se eu não me engano são todas, as aulas são ministradas por um professor da universidade em colaboração com um professor da escola básica. E em colaboração. Então, eles preparam as aulas juntos, eles ministram as aulas juntos, eles estão sempre os dois na sala de aula, não são sempre os mesmos dois, né? Mas, de maneira geral, o professor da universidade e da escola estão à frente da disciplina, e isso é muito enriquecedor enquanto formação de uma prática pedagógica com olhares que se complementam e se equilibram, enfim. Muito interessante. Isso vai entrar em vigor já nesse PPC, nessa reforma nacional que tem das licenciaturas. E os próprios alunos, eles verbalizaram como ficou assim evidente que a contribuição vinda do professor universitário para os professores à frente da educação escolar, né, do ensino escolar, e vice-versa. Bem, vejam, isso daí foi um planejamento de uma das... Talvez valha a pena dizer, antes de mostrar esse planejamento, como é que é o planejamento no Lesson Study, né? Ah, tá. Porque quando a gente pensa, vamos fazer um planejamento de aula? Vamos. O que a gente vai colocar nele? Objetivo geral, objetivo específico, tempo de aula, métodos, avaliação. Objetivamente, uma página, acabou o planejamento de aula. Mas quando a gente pensa em Lesson Study, o planejamento de aula ele é cuidadosamente elaborado. Então, tudo que vai acontecer na sala de aula foi pensado. Não é que não haja imprevistos, claro que há, mas a gente tenta pensar em o máximo de coisas que acontecem na sala de aula. Por exemplo, que tipo de dúvida o aluno pode ter quando ele se deparar com tal questão? Que tipo de questionamento eu posso propor para conduzir ou para mediar esse raciocínio do aluno? Então, ele é um planejamento de aula bem cuidadosamente elaborado. Okay? E que são folhas e folhas e folhas e folhas. São coisas assim de 12 páginas, um planejamento, porque, como a Júlia falou, a gente faz previsão das reações dos alunos e a gente se prepara para responder aquelas coisas. Então, os professores já trazem alguma bagagem. Meu aluno vai ter dúvida nisso, vai ter dúvida naquilo. Então, tá. Como é que a gente vai responder a dúvida desse aluno? Com que questionamentos? Como vai ser esse estímulo? Então, isso tudo tem que estar escrito, planejado, estudado, e não só pelo professor que vai executar, mas pelos professores observadores, sim, porque eles são corresponsáveis em relação àquela aula, ok? Eu falhei, eu devia ter colocado mas eu posso mandar para vocês um planejamento descrito com esses detalhes aí. Bom, vejam, por exemplo, como a Júlia falou, algo do tipo, como é o nome da disciplina, quais são os objetivos, cuidado com os verbos, ok? Os verbos são importantes. São exigências assim que, ok, o verbo é uma coisa de ação, mas se você falar em avaliar ou qualquer outra coisa sinônima, está errado, para alguns está. Enfim, não é por aí que passa um planejamento do Lesson Study. Os alunos a resolver problemas. Como você vai fazer isso? O que significa exatamente incentivar os alunos a resolver problema? O que se quer dizer com esse verbo? E que aula é essa? Incentivar os alunos a resolver problema. O que vai ser feito nessa aula? Não é? Então, antes de falar qualquer coisa a respeito de Lesson Study, a gente pede que eles façam um planejamento. E ao final do Lesson Study, eles então comparam o planejamento que é feito em conjunto
com o que eles fizeram inicialmente. E eles tomam assim, nossa, é totalmente diferente, enfim, e acabam se apaixonando por isso. E aí a gente começa a pontuar para ele o que ele coloca ali, né? Incentivar. Você não quer que eles resolvam, eles não aprenderão nada com o seu problema, com o problema que você está propondo. Utilizar várias formas de resolução. Ok, mas como isso vai acontecer? Você pensou como é que você vai atuar mediando isso, estimulando o pensamento, enfim? Leiam sozinhos. Por exemplo, muito comum, o professor lê o problema para o aluno. Ora, quando você lê o problema para o aluno, você coloca a sua interpretação, é claro que sim, você faz pausas pertinentes, você faz destaques importantes, você está interpretando para ele. O seu aluno tem que ler sozinho. O Lesson Study, ele valoriza a interação, ele valoriza o compartilhamento, mas há momentos em que você precisa estar ali fazendo aquilo sozinho. Então, ler para o seu aluno nunca, jamais. Agora, depois que ele leu, que ele teve o primeiro contato com aquele texto matemático ou com qualquer outra escrita, aí sim a gente pode começar a conversar sobre. E normalmente nas nossas rodadas de Lesson Study, os professores pedem depois disso que um aluno então leia em voz alta para que se inicie a discussão a respeito do problema. E essa discussão normalmente passa pela compreensão de alguns termos ali do texto. Por exemplo, quando a gente fala que uma moeda é viciada, se você não passou por esse tipo de discussão, você vai achar que uma moeda consumiu drogas? É isso? É isso. É isso. Eu dou aula de probabilidade estatística, eu coloco lá a moeda viciada. Professor, o que é uma moeda viciada? É isso, ele não sabe o que é uma moeda viciada e no contexto da estatística, isso tem toda uma significação totalmente diferente do que é viciada no senso comum, não é? O que mais que tem aqui? Se a resposta e a resolução fazem sentido. É claro, você acabou de resolver um problema com a turma, todos ali fizeram a síntese e tal. Será que a gente pode melhorar isso? A matemática preza por uma elegância, não preza? Pelo encurtamento do pensamento. Repensando isso, talvez a gente consiga fazer isso de um modo melhor. É o que a gente chama de looking back. Então, vamos pensar isso de novo. Isso é uma etapa importante que o professor precisa valorizar. Tempo, né? A gente quer falar, a gente gosta dessas coisas. Aí outro exemplo que também passa por essas discussões. Tá, ok. E vamos falar um pouquinho... Vamos falar do planejamento, só um parênteses, porque às vezes a gente fala do planejamento do Lesson Study e as pessoas entendem isso como um engessamento da aula, e não é essa a proposta. A proposta é munir o professor de ferramentas, as melhores possíveis, para conduzir aquela aula, mas o professor não tem que estar preso como um roteiro, lendo ipsis literis o que está planejado. Não é um engessamento, é muito mais no sentido de dar ao professor a maior segurança possível para conduzir aquela aula, tá bom? E as nossas rodadas de Lesson Study, a gente tem gerado alguns livrinhos. Nós montamos uma série que a gente chamou de Lesson Study em Matemática. E esse daqui, esse número 1, já existe o e-book. É o problema do café com leite, que a gente apelidou assim. Vejam, aqui é o momento de uma formação com professores de um município do Espírito Santo. E o que a gente percebeu nessas rodadas aí? Insegurança para ministrar aulas com colegas assistindo e julgando, eles se veem assim. Frágeis formações em matemática escolar, eles até sabem resolver integrais, derivadas, coisas desse tipo, mas saber ensinar a divisão, eles não sabem. Eles sabem dividir, eles não sabem ensinar a divisão. Dificuldade dos professores para desaprender antigas práticas por causa do isolamento natural da nossa cultura.
para incorporar o trabalho colaborativo. Os embates são muito grandes e a gente precisa se reeducar nessa maneira de não impor a nossa ideia, mas discutir os nossos argumentos, as nossas ideias, e então chegar num consenso e termos uma aula planejada de fato, coletivamente. Esse aí é o número 2, que já está no forno, ele está já na editora, né, fazendo a editoração. E nesse também a gente percebeu o quê? Dificuldade de professor gerar interatividade entre os alunos. Os alunos iam para frente, numa tentativa de um NERIAG, mas a professora chegava próxima deles na lousa e eles explicavam para a professora, não é para a turma. Então não tinha muita interação ali. Se vocês virem uma aula, eu vi na internet uma aula do Lesson Study, o aluno começou explicando voltado para o quadro, a primeira coisa que o professor fez foi virar o aluno e falar para a turma, nós estamos juntos aqui. Perguntas amplas, que foi o que eu falei para vocês, o que você entendeu? Como é que você vai resolver isso? Isso não contribui em nada. Esse daqui está para sair, já estamos quase terminando. Professores sabem dividir, mas não sabem ensinar a dividir. Não tínhamos o material dourado para mostrar o algoritmo de Euclides, mas então nós fizemos slides, foi super trabalhoso e a gente colocou o negócio lá e foi assim que a coisa funcionou. A escola não tinha, era uma escola de ensino médio do estado, não tinha esse tipo de material e a gente não deixamos de fazer por causa disso. Opa, deixa eu voltar aqui. Esse daqui, professores querem escolher as turmas que podem aplicar o Lesson Study. Nós tivemos uma rodada que não foi gerado um livro, porque nós fizemos todo um planejamento de um problema que, enfim, ele preparou os alunos para aquela aula. Quando a gente chegou, os alunos já estavam respondendo tudo. Então, nitidamente, a gente... Um grupo para ir para o quadro. Você levantava e ia para o quadro, sem dizer quem era o grupo. Era esse o nível. Nitidamente, a gente viu que a coisa estava viciada. Então, nós desconsideramos aquele trabalho. Esse daqui foi uma aula de desenvolvimento do conceito de área e perímetro. E aqui os alunos trabalhamos com geoplano, trabalhamos com materiais concretos. Foi uma aula muito boa. Tão boa que os alunos saíram de lá, foram para as redes sociais dizendo que aquela professora era maravilhosa, que queriam mais aulas daquele tipo. E muito interessante que no nosso grupo, né, uma colega nossa que não conhecia a turma falou assim, puxa, esses eram os alunos dos meus sonhos. E eu morri de rir, porque essa é uma menina, ela é minha orientanda no mestrado, e ela falou assim, Alice, eu estou com medo, porque essa turma é a turma pior da escola. Eles são indisciplinados, eles têm um desempenho matemático horrível. Falei, mas é essa que eu quero. É ali que tem que rodar a coisa. E a outra falando que eram os alunos dos sonhos, porque a aula foi, de fato, muito boa. Ela está toda gravada e vai sair também, vai ser o número 4. Essas são algumas produções científicas nossas, de dissertações. Temos também artigos que a gente anda publicando. Vejam que a primeira formação saiu em 2017, da segunda para baixo, todas estão em andamento. A gente está ficando assim, 24 horas por dia está ficando muito curto, mas com muito prazer e achando que estamos fazendo alguma diferença com o que estamos fazendo. Isso daqui a gente verificou na literatura da educação matemática, científica da educação matemática, o que os pesquisadores mais recomendam que aulas de matemática deva se preocupar. Aliás, aulas de matemática, nesse caso, de resolução de problemas. Reunimos 46 itens que têm servido como uma referência para o professor se perguntar: você está se preocupando com a bagagem do aluno? Você verificou isso, aquilo outro? Também é uma publicação, isso já está publicado na revista do Eficiência.
E, enfim, a cultura brasileira predominante, formar professora munir de conhecimentos da sua área, ou seja, aquela coisa de professor de matemática só tem que saber matemática. Licenciaturas e outras formações ainda são encaradas como um apêndice do bacharelado. E aí eu queria dizer que eu escuto bons profissionais, mas com antigas concepções, dizendo assim, vamos colocar 20% das disciplinas de licenciaturas como sendo das pedagógicas, né? Eu acho que isso é mais do mesmo. A gente vai continuar com essa dicotomia, ou a gente coloca a prática dentro das nossas aulas de matemática, ou a gente vai continuar do mesmo jeito. Essa é uma opinião particular. Respeito quem pensa diferente. Mas colocar 20, 30, 40% de disciplinas pedagógicas dentro de um curso de licenciatura, que você vai falar de teorias e não vai praticá-las, você tem que fazer o que junto com como. Aí sim eu acredito que a coisa vai mudar, porque eu tenho visto isso mudar. Não é uma conjectura de senso comum. Ensino informativo versus ensino formativo. Eu acho que o ensino formativo é esse que vem da matemática junto com a prática, com o conhecimento sobre a prática. O informativo, eu nem preciso falar, porque é o que mais a gente pratica. Reserva de disciplinas... já falei. Colaboração versus isolamento docente. O isolamento docente é uma cultura nossa que eu acho que vai custar muito para ser derrubada, se um dia for derrubada, e a colaboração é o nosso desafio. Trabalhar colaborativamente não é fácil, não é simples, principalmente com as exigências que nós temos das caixinhas. Vocês pensam que eu faço planejamento das minhas aulas diferente do objetivo, daquelas coisas? Não, eu faço, porque eu preciso cumprir com aquilo. Eu entrego, mas não é aquilo que eu faço nas minhas aulas. Eu entrego porque eu quero me ver livre daquilo, sem dúvida. Eu tenho que cumprir com as formalidades que me são impostas como professora. Mas não é aquilo que eu acredito e eu faço o copy-paste sim. Planejamento de aulas, o que é feito versus o que deve ser feito. E aí vem algumas referências de tudo que a gente vem estudando. E eu queria destacar o seguinte, a primeira dissertação, que foi da aluna Vanessa, nós estávamos iniciando, tateando mesmo, e dando a cara a tapa no Lesson Study. E professora Yuriko foi para essa banca, graças a Deus que ela foi uma aula que ela deu, e dali para frente a gente tem sempre consultado, e a professora Yuriko é uma das professoras do comitê científico da nossa série, e vocês têm uma riqueza aqui dentro que eu estou doida para roubar, entendeu? Levar para o IFES, porque vocês têm a pessoa que sabe mais Lesson Study no Brasil, é ela. O que vocês estão fazendo que vocês não estão fazendo Lesson Study? E, enfim, é uma dica que eu gostaria de dar para vocês e eu gostaria de convidá-los, eu e Júlia, nós somos as organizadoras dessa série, Lesson Study em Matemática, e apesar de sermos as organizadoras, os números, enfim, dos diferentes temas, todos vocês podem publicar, a gente organiza, a gente faz capa, a gente tem todo um suporte, temos um editorial, porque a Júlia, por exemplo, está no departamento de matemática, eu trabalho no centro de formação do IFES, é a reitoria, então eu tenho algumas facilidades de estar ali trabalhando com a coordenadoria de tecnologias educacionais, a gente tem essas coisas e eles acabam fazendo essas coisas todas para nós. Então, sintam-se à vontade para propor para a professora Yuriko a promoção de livros e a gente publica sim. Tá bom? Muito obrigada por estar aqui com vocês, adoramos essa parceria. E agora eu queria ouvir vocês, né? O que vocês acharam? Por favor, vocês trouxeram pedras e tal? Não façam isso. Fica aí para vocês. Primeiro vamos fazer uma salva de palmas. Obrigada. Para a plateia, né, para qualquer dúvida. E antes, eu agradeço, eu não mereço suas palavras, imagino, mas Lesson Study é um projeto que eu comecei, a primeira dissertação do nosso mestrado em ensino de matemática foi Lesson Study.
E desde então que eu venho trabalhando, inclusive com os orientantes do PCC, do Profimate, aqueles que querem fazer o Lesson Study, eu tenho feito. E eu tenho trabalhado então com esse grupo de estudos que eu tenho lá em José Bonifácio e São José do Rio Preto, com o grupo da Unesp, para fazer esse estudo colaborativo, que a colaboração está lá na chave. Então, assim, agora eu tenho aliadas agora no Espírito Santo. Né? Pergunta, gente? Comentários? Eu esperaria que algum aluno fizesse, mas se ninguém fizer, eu posso fazer. Eu queria saber por que a divisibilidade, a divisão no ensino médio. Por que aconteceu isso? Porque... Na verdade, não era no ensino médio, era uma disciplina de prática de ensino na UFES para ensino médio. Era uma orientanda dela, no Profimate, e ela identificou que os alunos dela no ensino médio... Então vai. Você está falando dos critérios de divisibilidade? Não, estou falando de... O porquê? Como ensinar a divisão no ensino médio? Isso. Ah, ok. Então é isso mesmo. É uma orientanda minha do mestrado, do Profimate. Ela dá aula no ensino médio há muitos anos e era uma questão pessoal para ela que todos os alunos chegavam no ensino médio sem saber dividir. Vírgula, zero, baixa isso, baixa aquilo. Eles tinham regras na cabeça, as regras não faziam sentido, bota vírgula e bota o zero. Mas onde bota vírgula e onde bota o zero, eles não sabiam. Então apareciam zeros em qualquer lugar, no começo, no meio. Não, esse número deu muito baixo, vou botar um zero no final. Mas deu muito grande, bota o zero. Então, assim, era uma angústia pessoal dela essa questão da divisão. Então, fazendo o estudo do currículo, onde está a divisão? A divisão está no primeiro segmento, no primeiro ciclo do ensino fundamental, 6º ano, 5º ano, é onde aparece. Só que o aluno não está aprendendo no 5º ano, o aluno, na média das escolas do Espírito Santo, né? Não está aprendendo no 5º ano, passa todo o fundamental até o 9º ano, também não aprende, e quando chega no ensino médio, ou a professora fala, ok, não precisa saber dividir, vamos em frente, ou vamos dar conta desse problema agora. E ela entendeu que era uma necessidade, pelo menos eles terem se apropriarem daquilo que eles estavam fazendo. E quando a gente fala isso, não é necessariamente o algoritmo de Euclides. É entender o processo de divisão. Que processo é esse de divisão? O que está acontecendo? Então vamos fazer divisão usando método americano, usando estimativas, usando cálculo mental, tá ok, mas eu preciso saber o que está acontecendo nessa conta de divisão. Então foi isso. Não seria porque os professores do primeiro segmento também não sabem, por isso... Não sabem mesmo. Então eles não ensinam por causa disso. Não ensinam porque não sabem, sim. E eles também erram vírgulas e zeros. É duro falar isso, mas é verdade. Eu fiquei com uma dúvida quando esse planejamento do Lesson Study é aplicado só para uma determinada aula ou para o professor se adaptar com aquele projeto e começar a aplicar em todas as aulas dele. Posso falar? Bom, o Lesson Study, ele se preocupa com a potencialidade da aprendizagem dos alunos, certo? Ele tem isso como meta principal. Nesse ínterim, você forma professores, porque você quer chegar onde? Nos seus alunos, não é isso? Você perguntou se era para uma única aula. Eu acho, o que eu sei de Lesson Study é que eles se preparam para diferentes coisas. Pode ser para um tema, pode ser para uma unidade, enfim, mas que eles levam muito tempo planejando. Não é isso, Yuri? Sim. É o seguinte, é que o Lesson Study é uma metodologia para formar o professor, para ensinar, olhando a aprendizagem do aluno. Não é uma formação do professor que aprende a ensinar. Não existe ensino sem que vocês aprendam a enxergar a aprendizagem do aluno. E não a aprendizagem de um aluno que acertou, mas do aluno que não acerta. E por quê? E levar a classe toda para aprender. Por isso que, por exemplo, no Japão, onde surgiu o Lesson Study,
A ideia é que no final do terceiro ano, os alunos saibam o currículo do terceiro ano. Claro que o professor sabe. O currículo do terceiro ano, do primário, o professor sabe. Nem todos aqui sabem, mas no Japão sabem. Né? Agora, no quarto ano, no final do quarto ano, os alunos de quarto ano, todos os alunos do Japão, devem saber essa base nacional comum, que é o currículo. Então, eles formam professores que sejam capazes de ensinar olhando a aprendizagem do aluno. Porque se o professor é muito bom, mas o aluno não está aprendendo, o que significa professor bom? Professor bom, que não consegue fazer com que o aluno aprenda no nível do conhecimento dele, alguma coisa está falhando. Então, um bom professor, quer dizer, professor também não faz milagre, mas um bom professor que consegue ensinar, e toda a classe, os melhores serão cada vez melhores. E até o último lugarzinho, aquele aluno que não gosta da matemática, que não é feito para isso, que é poeta, tudo, mas aquele mínimo de competência e habilidade ele consegue adquirir, é isso que faz com que o ensino no Japão, por exemplo, quando chega no 9º ano, né, no 9º ano e faz as provas, as avaliações, isso aí já é conhecimento normal de cidadão. Não precisa ser aquele que vai ser engenheiro, aquele que vai ser... Não, a matemática, enquanto a arma do cidadão, todo mundo sabe. Dona de casa sabe planilha, dona de casa sabe fazer divisão, porcentagem, regra de três, sabe tudo porque ele aprendeu, não é que foi ensinado, aprendeu. E quando que ele aprendeu? Não aprende de um dia em uma aula de Lesson Study. É a formação do professor que consegue melhorar as suas aulas cada vez mais de acordo com aquela série, com aquele módulo. A professora Alice mostrou o estudo do currículo para aquela aula que vai terminar em 50 minutos, mas vai ter impacto das outras aulas que podem não ser nem a professora que vai dar, mas a aprendizagem do aluno está levando a bagagem. Eu preparo, é aquele corredor de aprendizagem. Você entende? Então, quando você perguntou, a Lesson Study é só para uma aula? Às vezes, esse estudo minucioso que demanda tempo para uma aula é uma aula. Quer dizer, a aula da pesquisa mesmo. Mas a Lesson Study, depois disso, o professor vai fazendo as suas aulas com o que ele aprendeu. Então, nós formamos professores. Entende? A Lesson Study é uma metodologia de formação. Por isso que eu acho que é muito importante aquela história que ela falou, que nós temos que fazer. Não adianta aumentar 30%, 40% de matéria pedagógica ou de horas de estágio. Se na horas de estágio você não tem essa conjunção da metodologia pedagógica com o conteúdo dentro do currículo, a gente vai continuar sendo uma aula que o estágio fez, uma aula que o aluno experimentou, mas no final continua a mesma e o professor fica isolado. Então, colaboração e aprender a ensinar, aprender a aprender, eu acho que é o espírito da coisa. Né? Então, tem que estar dentro do currículo, da proposta pedagógica, que como na UFRJ já estão começando no nível superior, né? Porque é no nível superior que a gente forma os profissionais para atuar no mercado de educação. Né? O caminho é longo. Né? Muito interessante. Não fizemos nenhum Lesson Study ainda no ensino superior. Há um professor da UF tentando fazer em cálculo, enfim. Mas eu tive uma experiência muito interessante em álgebra linear, quando eu ministrava essa disciplina. Era uma disciplina que reprovava em massa. A gente tinha turmas de reprovados em álgebra linear. E aí eu comecei a trabalhar com transformações lineares, por exemplo, usando o Maple, o MATLAB. Desenha um bonequinho, faz o bonequinho fazer isso, fazer aquilo outro. Então, ele ia produzindo significados para aquela matemática que realizaria aqueles movimentos. A coisa melhorou muito. E aí, de 2013 para cá, eu parei de ministrar essas disciplinas. Hoje eu só fico com a de probabilidade estatística e as outras todas eu estou no mestrado e agora a gente vai abrir o doutorado em ensino. Então, mas acho que é possível. É preciso se arriscar. Dá a cara a tapa e vai lá, faz. E experimentar. Isso vai ser uma cachaça na vida de vocês, ok? Vocês não vão largar mais isso. Mais alguma outra pergunta? Comentário? Então, agradeço a palestra. Muito obrigada, Alice.